Desejo meditar um pouco na palavra de Deus, no livro de Coríntios, capítulo 11, verso 23. O apóstolo Paulo ensinando sobre a unidade do corpo de Cristo na ministração da ceia. Vemos que ele disse no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim, porque muito boa tarde, meus irmãos, na preciosa paz do Senhor. Desejo meditar com vocês no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e o verso 23, sobre a ceia, sobre a unidade do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo deixou escrito aos coríntios e para toda a igreja em todos os tempos: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Isto porque a Bíblia diz no livro de Romanos que não há condenação para aqueles que creem em Jesus Cristo. Romanos 8. Porque nós somos comprados pelo poder, pelo precioso sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que um dia, pela fé, entraram no Evangelho e estão de pé, firmes, esperando o Senhor Jesus Cristo. Mas cabe a nós, queridos irmãos, termos firmeza na fé, porque cresceu mais do que nunca uma grande onda de engano no mundo todo. E nós estamos vendo isso através das mídias sociais, no YouTube. Quase que todo dia pipoca um escândalo entre alguém que outrora era admirado, admirada do povo de Deus. A Bíblia diz que nós temos de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo de longe é perfeito. Quanto mais perto chegamos, vemos a sua perfeição. E ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O ser humano muda. Devemos mudar, claro, mas para melhor, não para pior. Porque a Bíblia diz: em todo tempo estejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É um dever nosso, queridos irmãos, queridas irmãs, estarmos firmes na presença de Deus, criarmos raízes, não apenas na igreja onde congregamos, mas raízes no Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É um provérbio popular que quanto maior é a árvore, maior é o vento que ela pega em sua copa. Mas o provérbio na realidade é esse: quanto maior é a árvore, maior é o tombo. Mas que Deus tenha misericórdia de todos nós. Sabemos que a nossa responsabilidade é de estarmos de pé,
diante do Senhor nosso Deus e vigiando diariamente. A Bíblia mesmo nos adverte em 1 de Pedro 3,11, se não me falha a memória. Se alguém quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. Para nós participarmos da ceia, queridos, temos de estar em comunhão com Cristo e em comunhão com os irmãos. Comunhão não se compra no bar da esquina, no mercado ou então em algum shopping center, não. Comunhão se adquire através da leitura da palavra, da oração e da vigilância. A Bíblia diz que os fortes devem saber suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a si mesmo. Estamos em um tempo difícil, irmãos, onde uma onda de engano, uma onda de apostasia está no nosso tempo, como um furacão. Nos agarramos em Deus, nos agarramos em Cristo, para que possamos continuar firmes diante da sua presença. Jesus não disse que seria fácil, não. Ele disse: no mundo terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, animando a igreja, uma certa ocasião, ele disse: irmãos, eu tenho por mim que as aflições do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amado irmão, amada irmã, devemos nos alimentar de boa palavra, de bons conselhos, porque cresceu muito o engano no nosso tempo. Há muitos cristãos negativos, infelizmente. A Bíblia nos adverte, no Salmo 1, a termos firmeza em Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se detém no caminho dos pecadores. E aonde estão os escarnecedores, pecadores? Não é lá fora não, queridos. É no nosso meio. Quer ter uma prova disso? Nós estamos vendo diariamente nas mídias sociais o engano crescendo. Tem líderes afirmando que já estamos dentro do milênio. Tem líderes afirmando que o cavalo branco do Apocalipse 6, ali é o Evangelho. Tem uma liderança ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação. As lutas de hoje, que são muitas vezes desse tamanho, alguns já estão reclamando. Que Deus tenha misericórdia de nós. O apóstolo Paulo aplicou seu coração e seu ministério na pregação, no ensino, na firmeza dos cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele aqui no livro de Coríntios, capítulo 11 e verso 23, ele vem ensinar, dar base espiritual para a igreja, porque a igreja, até nas ceias, eles faziam bagunça. Aí vem o apóstolo Paulo, através da sua carta, ensinando e dizendo a eles: irmãos, eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comeis, este é o meu corpo, que é partido por vós. O apóstolo Paulo passando a firmeza da palavra para os irmãos. E ele ainda disse mais. No 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Ele estava passando responsabilidade espiritual para os servos e servas de Deus, para levar na sua vida diária e manter-se em comunhão, para que pudessem todas as ceias participar dela em comunhão diante dos irmãos e diante de Deus. Temos uma troca com Deus, queridos. Ele nos amou primeiro. Mas a troca é essa. Jesus Cristo disse na sua palavra:
Aqueles que me confessar diante dos homens, eu confessarei. Aquele que me negar, eu negarei. Se formos infiéis, ele continua fiel. Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é o que acontece com a gente, nós mudamos. Mas devemos mudar para melhor, não para pior. Porque uma grande massa, infelizmente, no nosso tempo, no meio cristão, tem mudado. E tem mudado para pior, infelizmente. Outrora eu admirava muitas pessoas. Deixei de admirar os seres humanos. Tenho como admiração apenas o Senhor Jesus Cristo. Ele é perfeito. Foi Ele que morreu por mim e por você. Foi Ele quem derramou o seu precioso sangue por mim e por você. É claro que tem servos e servas de Deus que eu ainda o admiro, mas não elogio mais. Temos de elogiar apenas o Senhor Jesus Cristo e render glórias e honra para Ele. Agora, é claro, é um dever nosso orar por todos. Não devemos ser daqueles que atiramos pedras. Não devemos ser daqueles que falamos mal ou amaldiçoamos alguém. Não, de maneira nenhuma. Que os nossos lábios, as nossas línguas sejam para abençoar. Abençoar. Que Deus continue nos guardando e nos abençoando diariamente, queridos. A minha oração é para que cada um de vocês que estão vendo e vão ver esta mensagem sejam e continuem fortalecidos diante de Deus. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.